Kazan e Sochi, o tempo já tinha se esgotado. O assessor de imprensa da FIFA avisou. Última pergunta. Mas, depois da que seria a derradeira resposta, surge um clamor entre os jornalistas por mais um questionamento, mesmo com a negativa do condutor da coletiva, usando como argumento o cronômetro da programação de véspera de jogo. O técnico Tite permitiu ser sabatinado por mais alguns minutos. Um atentado à rigidez da FIFA que mostra um pouco como funciona a relação do técnico com os jornalistas. No Copa do Mundo, a titabilidade ganhou uma vitrine que chega ao mercado estrangeiro. Não só em relação às preferências táticas do treinador, mas também no comportamento com a imprensa e no discurso adotado em solo russo. A prorrogação nas coletivas já aconteceu pelo menos 2 vezes. Tite é simpático, pede desculpas, agradece no fim, e os soldados da FIFA acabam baixando a guarda. Por mais que a tradução das respostas muitas vezes não venha completa, a mesma estratégia de encantar também alcança os repórteres estrangeiros que acompanham a seleção brasileira. Ele é muito bom em responder uma pequena parte da pergunta e aí inserir o ponto de vista dele. Já ouvi um jornalista inglês dizer que Tite tem a imprensa brasileira na palma da mão. Não sei se é tanto assim. Mas não acho que isso seja por acidente. Ele tem um charme. E não precisa ser charmoso em inglês, comenta o irlandês Joey Callaghan, que foi correspondente do britânico Daily Mail em 2014, no Brasil, e cobre o Mundial da Rússia para o jornal Toronto Star, do Canadá. Em um artigo publicado no jornal inglês The Guardian, o jornalista Barney Ronay pontuou, com alta dose de ironia, que Tite fala por tanto tempo e de forma tão apaixonada, que depois de alguns instantes você começa a se perguntar sobre o fechamento do metrô do crescente período de desidratação. Barney ainda citou a disposição de Tite para responder às várias dobradinhas feitas pelos brasileiros. De fato, são muitas duas em uma. Muita coisa no jeitão de Tite é a novidade para a imprensa estrangeira. Há um certo tom crítico a respeito da relação, talvez, amistosa demais com os jornalistas brasileiros. Mas há elogios, principalmente a proposta de colocar assistentes técnicos, preparadores físicos e também os médicos na roda de perguntas. Para mim, a diferença maior é a presença dos auxiliares para falar de diferentes assuntos. É muito interessante. Se falamos da saúde de um jogador, tem um médico. Se fala sobre o 4-4-2, tem um auxiliar. É bom. Dá uma imagem de um treinador que se preocupa de mostrar a face das outras pessoas, diz Regis do Ponte, que acompanha a seleção brasileira pelo francês L'Équipe. Para do Ponte, há traços no comportamento de Tite que lembram-os de um técnico que é admirado pelo brasileiro, o italiano Carlo Ancelotti. O francês, que acompanha o futebol português e por isso domina o idioma, consegue captar uma linha similar à de um professor ou até de um pregador. É um pouco como um professor, sim, e até como um pregador. Ele tem um carisma. Não é o Dunga, por exemplo. O Tite poderia ser um evangelista de televisão. Deve ser muito impressionante a fala dele com os jogadores, completou. Nos episódios recentes de Tite na Copa, ainda está viva na memória a forma com a qual o treinador se comportou diante das polêmicas envolvendo Neymar, especialmente após o jogo contra o México. Minutos antes da coletiva do Brasil, o técnico da seleção mexicana, Juan Carlos Osorio, tinha feito duras críticas ao jogo brasileiro, no aspecto comportamental, indiretamente dizendo que o camisa 10 tinha simulado muito. Tite, então, não permitiu que o melhor em campo na vitória brasileira pelas oitavas de final da Copa respondesse ao desabafo do lado derrotado. Osorio, por exemplo, foi muito duro com o Neymar na coletiva dele, e estava certo. O Tite veio e desarmou a bomba. Pegou todos os fios e resolveu o problema. Para mim ele é uma das melhores figuras da Copa até agora, pontuou o polonês Paweł Kwiatkowski, do site Sport, e já conhecia a fama e o técnico brasileiro graças a um amigo torcedor do Corinthians. Retrocedendo ainda mais nos episódios da Copa, Tite deixou explícita a estratégia quando o assunto é trabalhar a cabeça dos jogadores e amenizar o clima diante da imprensa.
Foi assim na véspera da decisiva partida contra a Sérvia, a terceira pela fase de grupos. No momento de maior pressão, lá veio o treinador descontrair a coletiva, algo que ele mesmo admitiu, ressaltando que tira e coloca a pilha nos jogadores quando necessário. Esse traquejo com a parte psicológica do grupo já foi captada por quem nem o conhecia antes do Mundial. Ele é um personagem fascinante, sua dialética encanta e eu realmente gosto da relação direta e confidencial que ele tem com a maioria dos jornalistas. Eu também gosto muito de sua característica emocional. Na minha opinião, no futebol moderno, um técnico deve, acima de tudo, saber administrar as relações humanas, entender seus jogadores, saber como se relacionar com a mídia. Tite faz tudo isso, comenta Francesca Benvenuti, do canal italiano Mediaset. Mas por que os ventos sopram tanto a favor de Tite quando se trata do contato com a imprensa? Joey Callaghan tem um palpite: ele tem um ótimo jeito de lidar com as coisas. Mas, no fim das contas, tudo tem a ver com os resultados. O desfecho da Copa colocará tudo à prova.